é um péssimo momento para você deixar seu dinheiro no Brasil? Já que o dólar vai subir ou pode subir, como é que eu me posiciono aqui para tentar ganhar um dinheiro? Então, Nos últimos 12 meses, o Bitcoin subiu 127%, nos últimos 12 meses o dólar subiu 25%, o Ibov subiu, na verdade caiu quase 10% e o índice de fundos imobiliários caiu 6%. Posso dizer que é um péssimo momento para você deixar seu dinheiro no Brasil? Eu vou só modificar o dado do Bitcoin, porque você olhou o Bitcoin em dólar, que ele subiu realmente 127%, Verdade. mas em real ele subiu 178%. Caraca! E aí, se você pega a bolsa em dólar, ela caiu quase 30%. Foi um pouquinho mais do que isso, né? O Ibovespa em dólar. eu não entendi essa prejudicada que ele quis dar no Bitcoin, não, mas eu já entendi que não ia. Cara, essa aí tá cheio um viés aqui, mas tem que vender as ações da Oi pra alguém, ele quer queimar no público. Mas foi um ano muito ruim pro Brasil, 2024, se a gente pega pensando em dólar, e patrimônio se mede em dólar. Então foi um ano em que o brasileiro ficou mais pobre. Apesar de reajuste de salário mínimo que a gente vai ter agora em 25, se você pensa em dólar, a gente ficou mais pobre. Até porque o dólar sobe, isso contamina a inflação, né? O IPCA sobe. Para conter IPCA, a Selic sobe, como a gente está vendo, previsão de bater até 15% esse ano. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas já está em 12,25%. E aí, com a Selic subindo, você tem a dívida pública gigantesca, que boa parte dela, uns 47%, cresce com o Selic. Com isso, você tem mais déficit fiscal que aciona todo esse gatilho novamente. Então, foi um ano ruim. E 2025, pela batida, a não sei que a gente tem uma grande mudança na maneira como a política é tocada aqui no país, eu acho que vai ser um ano parecido com 24. E para o Bitcoin é um ano que tende a ser muito bom se a gente analisa com base no passado, nos ciclos do Bitcoin. O ano pós-halving costuma ser o ano mais forte. Agora, será que a gente vai manter isso? Não sei, porque quanto maior o Bitcoin fica em termos de valor de mercado, mais difícil é que ele continue dobrando, porque a gente citou 24, em que ele subiu 178% em real, só que você volta em 23, ele subiu uns 120%. Então, o Bitcoin ele multiplicou por 4 nos últimos 2 anos, 4, quase 5. É. Se ele dobrar de novo agora, para o cara que está comprado há 3 anos, é multiplicar por 10. Caraca. Aí vocês me veem mais aqui mesmo. Não, aproveitem. Não, tô brincando. Ele já multiplicou de quando eu e o Kaique a gente entrou no mercado financeiro, multiplicou por mais de 10. Pô, muito mesmo. Toma. Porque eu lembro que a primeira vez que eu comprei Bitcoin, ele custava 15 mil reais. Cara, na pandemia, o Bitcoin, Em 2019. na pandemia, o Bitcoin, depois que ele despencou após o começo da pandemia, eu lembro que eu tava comprando em reais por 40 mil. É. Agora tá 600, pô. Que ele andou muito tempo de lado por 15, aí subiu para 30 e voltou para 15 de novo. Mas assim, quando você falou que o patrimônio se mede em dólar, que o dólar mexe muito, mas mexe para todo mundo, porque tem um papo aí que eu vi uma galera aí de pobre não compra dólar e não muda nada no bolso brasileiro. É isso. É. Mas literalmente come, porque o que acontece é o seguinte: quando a pessoa pensa, quer saber? Que se foda que o dólar subiu, é ruim, não vou vocês vão pra Disney. Daí não vou pra Disney, pô. Você tá ignorando o seguinte, cara. Você tá ignorando que, por exemplo, 70% do frete brasileiro, do modal, é rodoviário. Então precisa de quê? De diesel. Diesel é cotado em quê? Em dólar. Uhum. Soja, milho, café, cara, tudo cotado em dólar, commodities. Então, assim, no final das contas, o preço é todo em dólares. Vai tudo ser indexado. E se a pessoa ainda não entendeu isso, imagina que você é um produtor de frango. Aí, sei lá, produz o frango, vende bonitinho e tal. O dólar disparou. Você vai preferir vender seu frango para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a China e ganhar em dólar? Ou vender aqui e ganhar em reais o mesmo valorzinho? Você vai vender para o exterior. Então, quando o dólar dispara, você ainda começa a ter uma competição muito maior da venda para o exterior, mas muito maior mesmo. Tudo bem, no final das contas, para o país acaba entrando dólares e tal. Uhum. Mas para a pessoa de baixa renda, a alta do dólar, muitas vezes, é muito pior do que para o rico. Porque é bem da verdade. Se esse cara é milionário, tá ligando se o dólar subir um pouquinho, se ele vai ou não para Disney, ele vai para Disney, porque ele tem dólar já. Na realidade, para o cara que tem muito dinheiro, ele não tá pensando, pô, que merda, o dólar subiu, eu não vou para Disney. Ele tá pensando assim, pô, que bom que o dólar subiu, tem dólar lá fora. Agora que eu vou mesmo para Disney, até para movimentar um pouquinho meu dinheiro que tá lá fora, varrer um pouquinho a casa que tá em Orlando, tem que consertar o telhado. Eu tenho também uma lanchinha em Miami.
O cara que tem dinheiro não tá nem aí se o dólar subir. Então, É. para quem é de baixa renda, é muito pior uma alta do dólar, que é o que o Bruno falou, bate na inflação, mas bate ali direto. Esse mês a gente deve ter um impacto muito grande na inflação por causa do aumento do dólar, porque os fornecedores vão repassar. Para acabar essa história, você ainda tem que pensar o seguinte, nem sempre o cara vai esperar um mês ou dois para subir o preço. Você tem que pensar o seguinte, pô, eu tenho uma loja de informática, aí eu tô vendo que o dólar tá subindo. Eu já sei que na hora que eu tiver que repor o meu estoque, quando eu for lá no fornecedor, o fornecedor já vai ter repassado. Então, eu antes de qualquer coisa, eu já aumento o meu preço, para que eu tenha dinheiro para repor o meu estoque, entendeu? Cara, hoje de manhã eu fui no mercado, eu fiquei meio em choque, cara. Eu fui no açougue lá, peguei uma bandejinha de 400 gramas de patinho moído, R$ 46. Não quis picanha? Não, é que eu compro pra fazer comida pra minha filha, mas assim, tipo assim, não deixei de comprar, mas achei um absurdo de caro. Eu falei assim, cara, que nem você falou. É surreal, R$ 40 é Pra mim, tipo assim, eu absurdo. falei assim, cara, um absurdo isso. Sim. Só que eu tenho dinheiro ainda pra comprar, mas ainda assim eu acho Exato. absurdo. Realmente, quem tem uma renda um pouco menor, esses pequenas coisas que tem que comprar no supermercado, é um óleo de soja, é uma carne, é um frango, é uma coisa, fica realmente E inviável. para piorar, o preço das coisas É. também subiu. Tipo, o preço do café, preço do Total. cacau, preço do azeite. Vocês vêem uma porrada de complicação lá fora. Já tá batendo mais, né? É, Eu vou no mercado e fico pensando na galera que ganha um salário, 2. Não tem como. como eu aceitei vir pro podcast porque tinha café aqui. Porra, eu vou tomar uma garrafa hoje. Caramba, né? O dia de hoje tá feio. Mas, ó, esse exemplo do Kaique é muito bom, só desculpa te cortar, Lucas, mas pelo seguinte, né? Quando você tem os preços no mercado subindo 20%, isso tranquilamente acontece com IPCA de 5%. E eu vou te falar, eu lembro que há 6 meses atrás eu comprava esse mesmo patinho moído por uns R$ 26, R$ 30 Quase que dobrou. no máximo, no máximo. E aí, o que acontece, né? O pessoal fala, pô, a inflação não corresponde à subida dos preços para o brasileiro. E não corresponde, porque a inflação ela é uma média, né, calculada para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, com cestas de consumo muito diferentes, num país de proporções continentais. E o que acontece é que na inflação, essa média é sempre menos volátil do que os componentes da média. Então, o patinho subiu 80%, o iogurte subiu 20%. Só que tem preço de itens que caem, porque o pessoal não quer consumir, que puxam a inflação para baixo. Só que o ponto foi o que o Kaique falou. Olha, a carne subiu, mas você não deixou de comprar. Então, quando o preço no mercado sobe, o rico ele continua comprando, porque o que ele consome comparado ao que ele tem de patrimônio investido é muito pouco. E geralmente ele tem patrimônio fora do Brasil. Então, quando o dólar sobe, o patrimônio que está fora também se reajusta. A classe média já sofre mais, porque consome mais da sua renda. No entanto, ainda tem investimentos em IPCA mais 7, Tem. tem pré-fixado, tem alguma coisa de dólar nessas contas digitais, que hoje em dia muita gente tem o seu imóvel. É. Então ele consegue ainda compensar. Agora, o cara que é pobre, ele consome tudo que ele ganha. Então, quando o preço sobe, aí ele vai ter que trocar a carne pelo frango, ou o frango pelo macarrão e deixar de comer proteína naquela semana. Aí é terrível, né? A gente não vai ver uma queda desse dólar, né? Acho que a tendência é a gente. A gente pode ver uma queda do dólar. Hum. Se você pergunta pra mim qual o preço do dólar esse ano no final do ano, não tem a mínima ideia, cara. E acho que o Charles também não vai querer cravar o número aqui, porque a maneira mais fácil de perder. Eu acho que vai ficar entre 3,58, mais ou menos. Boa. Mas óbvio que pode, né? Pode surpreender ainda, né? Com 3% de Não dá pra saber. venda. Por exemplo, você me pergunta, em 2026 o dólar ele pode cair e voltar para 5 alguma coisa? Pode, basta nas pesquisas começarem a sinalizar que vai ter uma mudança de governo. Então, eu não sei o que vai acontecer com o dólar, se ele vai voltar para 5 alguma coisa. Se voltar, eu fico muito feliz. O pessoal pensa, vocês estão torcendo pro dólar subir. Não, cara. Porque às vezes o Bitcoin tá em queda, o dólar tá subindo, eu quero comprar, mas tá mais caro, era pra tá mais barato. Gente, estamos assim, pô, tem horário, eu tenho que comprar um monte de equipamento audiovisual, tudo isso é em dólar, gente. Não quero que suba, não. Quando o dólar rompeu a barreira dos R$ 3, dos 4, começou todo mundo falar, meu, o que é isso, né? Agora acho que se voltasse pra 4, todo mundo ia encher Nossa, a galera de bolso de dólar. Por isso que é difícil voltar. Porque quando volta, o que o pessoal faz? compra pra A cá. maioria, alguns esperam, né? Fala, vai voltar pra 3. Aí não compra nada. Mas, no geral, o investidor, ele faz o quê? Cara, ele compra. Porque ele vê, cara, por isso que é complicado, né? O pessoal pensa, pô, não tem como o governo, sei lá, ir lá fazer um decreto e falar, de hoje em diante o dólar vale R$ 4. Se ele faz isso na mesma hora, o que acontece? Todo mundo era pra ser 6, tá 4, deixa eu comprar. É muita pressão de gente comprando dólar. Na Argentina isso aconteceu. O que eles fizeram? Não, só pode comprar $200 por mês. Porque senão não tinha dólar pra todo mundo.
E aí você tinha um preço oficial, entre aspas, e um preço no mercado paralelo justamente por conta disso. Eles quiseram definir o valor do câmbio. Mas eu não sei para onde o dólar vai. Ele pode bater R$ 7? Pode. Ele pode voltar para 5? Nossa. Com certeza. O único ponto é que a gente está falando de 2025 aqui, mas pensando em termos estruturais, eu enxergo o dólar subindo contra o real ao longo do tempo, assim como foi o passado, né? Era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. E algum dia vai estar 7, vai estar 8. Enquanto os Estados Unidos crescerem mais do que a gente com menos inflação, essa é a diferença, né? Essa é a direção. O que faria o dólar cair? Na minha opinião, É. uma troca de gestão no Brasil, cara. É. Isso faria o O dólar. Alckmin assumir? Porque Não, tem que não terminar. nem agora, tô pensando em 26. Mas isso poderia acontecer também, se viesse a Ter assumir. Gustavo Lima, né? Quem sabe ele consegue achar esse lotes. Troca de gestão que eu digo não é só uma troca de dois juntos da Pexona. Eu também tô falando de uma troca do modelo que está sendo usado no Brasil, que é um modelo onde, para fechar as contas, a gente está querendo arrecadar mais. Só que a gente arrecada mais e gasta mais. E aí a conta não fecha. Outro dia eu vi um Reels feito lá pelo Felipe da Paradigma, né, que é professor no VR Cripto, ele colocando o orçamento do Brasil. No último ano foi 5,5 trilhões. E aí colocando o patrimônio dos, se eu não me engano, 69 bilionários que temos aqui no Brasil. Todo o patrimônio deles daria 1,2 trilhão. Ou seja, se a gente confisca tudo que os bilionários têm, a gente está pagando 3 meses de despesa da máquina pública. E depois acabou. Então é muita grana. Oh, Nossa. dito isso, o que que a gente faz, o investidor? Como que ele pode se proteger desse dólar? Como ele pode aproveitar isso? O que eu sei? Eu acho que não é nem, ou os nem estão fazendo alguma coisa nesse sentido. É mais tipo assim, cara, como que o cara consegue sobreviver a 2025? Não, é que vamos parte por parte, né? Senão o programa vai Zop ser bem para dormir é uma coisa que eu acho que está em voga, assim, para os investidores. Tudo bem que, por exemplo, até o advento dos bancos digitais, nos últimos 5 anos, o brasileiro tinha que pensar só em se proteger. Ah. Agora o diferencial é que a gente pode ganhar. Então, você tem que dividir, né? Quem eu sou aqui como cidadão, meu dia a dia e tal, e o investidor. Então, como cidadão, o que você pode fazer, cara? Você vai mudar ali, de repente, um alimento que você compra, um hábito, alguma coisa. Agora, como investidor, o dólar subir não necessariamente vai ser ruim para você. Por quê? Porque você consegue investir lá fora. Por isso que eu digo, até 5 anos, 10 anos para trás, se você quisesse investir no exterior, cara, você tinha que ter muito dinheiro. Você tinha que ter 1 milhão, 500 mil, era um valor absurdo. Eu não me recordo dos meus amigos na faculdade de economia ou no próprio trabalho no mercado financeiro investindo no exterior. Isso era uma coisa muito fora da realidade. Hoje, cara, você abre conta no teu banco, na tua Tem corretora. vários aplicativos. Mesmo via BDR você até consegue, mas no exterior mesmo, para fugir também um pouco do risco Brasil, cara, você tem plataforma em português, tudo bonitinho. Cara, não faz sentido você não investir. Então, eu acho que o brasileiro saiu do corner um pouquinho, que a gente só apanhava, e agora você consegue dar uns soquinhos também, que é, já que o dólar vai subir ou pode subir, como é que eu me posiciono aqui para tentar ganhar um dinheiro? Então, ter parte do patrimônio lá fora vai te ajudar a ganhar. Então, o dólar tá subindo, que merda a gasolina vai subir. Não, tudo bem, que merda que a gasolina vai subir, mas eu também tô ganhando desse lado aqui. Isso dá para você fazer imediatamente, né? Então, tem esse lado muito positivo, né, Bruno? É positivo para quem tem um patrimônio maior, né? Porque se eu tenho uma despesa mensal de 10 mil, mas tenho um patrimônio de 1 milhão, então eu vou gastar mais aqui nos 10 mil, de 10 mil vou ter que começar a gastar 11, mas o patrimônio saiu de 1 milhão para 1 milhão e 100 mil. Então eu tô ganhando. Agora, para o cara que está começando a jornada, ele ameniza o impacto, mas ainda é negativo. Por isso, quando a gente fala que quando o dólar sobe, todo mundo empobrece. Essa é a verdade. E por isso que o brasileiro tem que ficar ligado no preço do dólar. E esse é um ponto, né? O governo sabe disso. A população é sensível a esse preço, ela Muito fica de olho. Então, quando o dólar sobe, geralmente o governo vai lá e pelo menos fala alguma coisa para tentar tranquilizar o mercado, as pessoas. Agora, se aquela retórica vai se transformar de fato em política, aí a gente não sabe. E é por isso que, tendo em vista as sinalizações que a gente tem, eu não acho que vai mudar tanto a coisa assim em 2025. Talvez o governo consiga arrecadar mais, agora monitorando as transações feitas via Pix, né? Eu queria até Em entrar tudo depois que do você for foi. transferir, que dê mais de 5 mil, e não é você fazer uma transferência de 5 mil. Se você faz 10 Pix de R$ 500 no mês, e um de R$ 500 e um centavo, você já está sendo monitorado. Fez isso em um mês, não fez no resto, você está sendo monitorado. Para PJ, 15 mil. Então pode ser que o governo consiga arrecadar mais de pessoas que não pagavam impostos como deveriam. É o cara que ele é informal,
Ele não quer ter um trabalho formal, porque ele tá no Bolsa Família, ele fica na informalidade, mas na verdade, quando tá vendo que ele tá ganhando, era pra estar pagando 15% de imposto, por exemplo. Então, disso pode vir um boom de arrecadação a ponto de você ter esse déficit de 0,5% do PIB sendo zerado. Só que isso é no primário. Porque vamos lembrar que o governo é igual uma empresa na contabilidade. Você tem a arrecadação, você tem os gastos. Aí você tem o resultado primário, que seria o EBITDA de uma empresa. Só que depois vem a parte financeira, que é o resultado da dívida. Dívida alta, crescendo a juros altos. No final, a gente tem um déficit nominal gigantesco. Se a gente zera o primário, ainda tem 800 bilhões, 900 bilhões de nominal. Então, essa dinâmica é muito difícil de ser mudada. Eu sou um cara que, estruturalmente, eu não sou otimista com o Brasil. Eu acho que esse ano pode ser um ano melhor do que ano passado, espero que isso venha acontecer. 2026 pode ser um ano interessante, dependendo do que venha acontecer. Mas acho que no longo prazo, cara, já experimentou olhar o PIB do Brasil em dólar? Não. A gente tá crescendo 3,5% em real, olha em dólar. Não tá Que crescendo. triste, né? Cara, não, tá diminuindo muito. Tá diminuindo 20%. Não, mas até mesmo isso que você falou, tipo assim, desse exemplo, o cara que tá no mercado informal e ganha o Bolsa Família, esse cara ele só vai receber uma multa da Receita e não vai pagar nada. Porque se ele já não pagava antes, já tem um nome sujo, uma multa a mais ou outra. Eu acho que as coisas só vão, entre aspas, piorar. Porque eu acho que essa parada que eles vão fazendo em monitoramento de cartão de crédito e Pix, tem uma classe ali que realmente deve estar sonegando e fazendo alguma coisa errada, que vai sofrer e vai pagar. Mas a grande massa só vai ter uma dívida a mais. Só vai ter uma dívida a mais. Vamos ver, né? Porque acabou de contar. Eu tenho 2 pontos sobre essa história do Pix. Não era o tema aqui, mas muita gente tá mandando mensagem, né, perguntando: "E A agora?" galera tá preocupada, tem gente levando multa já. Já tem gente levando multa. Não, que isso, cara. Cara, eu sigo alguns contadores, tem uma galera que no final do ano passado, parece que a Receita já tava pegando algumas coisinhas já que a galera tava levando multa. Mas não é relativo a isso, porque isso começou agora em 1º de Não janeiro. é relativo a isso, mas Já é de outra coisa. Já é de outra coisa. Preocupado, será que vai pegar? Mas o que pode acontecer sobre a história do Pix de 5.000 é que vai ter muita gente tendo que se explicar sem ter feito nenhuma cagada, sem sonegar. Vou pegar o exemplo aqui, o pedreiro. Pedreiro na tua casa. Você combinou com ele vai fazer lá uma parede e tal, R$ 1.500. Aí ele te liga um dia: "Ô, seu Kaique, tá precisando aqui de um fio, do não sei o que, não sei o que." Aí você: cara, eu vou fazer aí, te faço o Pix, você compra lá. De repente esse cara recebeu no mês de mão de obra 3.500, tudo bem que é difícil calhar só 3.000, mas tô dando um exemplo aqui do que ele teria que pagar. Ele recebeu pelo trabalho 3.500, mas sobre aquele trabalho de material que ele pegou, coisa que ele comprou no cartão, não sei o quê, ele movimentou 6.500. Ele teve um faturamento de 6.500, mas o que é dele mesmo são 3. E aí? Como é que vai explicar, né? Aí você vai virar e falar: "Não, é muito simples, é só esse cara comparecer à Receita Federal com todos os comprovantes e provar que." Cara, ele não tem o comprovante de 3 anos ou de 1 ano de movimentação de nota fiscal, até porque às vezes ele foi numa vendinha ali, ia falar. comprou. Então assim, isso é um rolo. Agora, caso isso aconteça, que a gente não sabe, tá todo mundo também chutando e tal, mas caso isso aconteça, na minha opinião, a base de arrecadação do governo vai crescer, assim, absurdamente, mas você vai inibir negócio. Então, vale a pena você, por 1 ano, arrecadar um pouco mais, mas começar a matar negócios? Eu não acho, tá? Eu não acho, mas é questão de posicionamento do Dinheiro em espécie. Eu acho que isso pode acontecer, Pedro. é isso que eu falei, que Ou aceitamos de dinheiro. não, eu acho que vai começar a ter, por exemplo, se você vai em comunidades, lugares mais humildes, pô, vai lá eu sou Miguel Paulista, que eu ia muito, perto da estação lá. Cara, um monte de barraquinha, um monte de loja, vende roupa, movimenta um mercado absurdo. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ela comprava roupa pra mim, minha mãe comprava a roupa do ano pra mim lá. Umas barraquinhas e tudo mais, pagava em dinheiro e tudo. Hoje deve ser um Pix adoidado lá, deve ter QR Code em toda a barraquinha. E hoje, provavelmente, daqui 1 ano, pra essa galera sobreviver, vai ser tipo assim: "Não, paga no dinheiro que eu te dou um Vai desconto." acabar o dinheiro físico, vai acabar o dinheiro físico. Não, enquanto tem dinheiro físico, por exemplo, a nota de R$ 200. Quantas vocês viram? Cara, eu vi uma. Eu vi uma, porque Eu tenho algumas que eu peguei logo que saiu. É pra vender uma por 250, sabe? Pra ideia.
Mas o que aconteceu é que essa nota, que a gente não viu em circulação basicamente, eu peguei algumas quando lançou, porque eu gosto de ter, né, notas assim, eu Viu? tenho essa questão de colecionar dinheiro, principalmente o antigo lá, Império Romano e dos Sim, gregos. viciado em dinheiro. Mas eu tenho algumas notas dessas, mas eu nunca vi uma nota de 200 em circulação. Agora, se você tem esse monitoramento sobre o Pix, pode ser que algumas pessoas prefiram movimentar em dinheiro. É. Só que a gente já tá muito digital, cara, principalmente em grandes cidades, né? Então o pessoal já acostumou a fazer o Pix, porque é extremamente cômodo. O pessoal me pergunta, pô, por que não se usa Bitcoin em transação? Cara, o Bitcoin, ele demora 10 minutos, o tempo de um bloco, para Sim. você fazer a transação. Tem custo, se você usa só o Bitcoin, usa uma segunda camada. Enquanto o Pix é na hora, é instantâneo, entre aspas, gratuito, né? Você não vê o custo, tem uma estrutura por trás, mas você não tá vendo na hora, você não pagou nada para fazer a transação. Então você vai utilizar. Os efeitos disso a gente não sabe. Até porque não seria uma arrecadação de um ano, porque o cara, se ele tá ilegal, ele começa a ser cobrado e a multa é pesada, aí ele vai ter que se Exato. regularizar. Agora, qual o efeito disso, se você pensa? Bom, se o cara estava acostumado a viver com 5 mil reais por mês, e agora, de repente, ele não tem mais 5 mil para ele, porque uma parte disso é para o governo, digamos, R$ 1.000, agora ele tem 4, pode ser que ele tenha que aumentar o preço dele. Ou seja, a gente veja preços mais altos por conta desse efeito de arrecadação do imposto. Porque quando você pega esse dinheiro saindo da economia para a mão do governo, você pensa, isso pode ser deflacionário, né? Menos dinheiro em circulação. Só que o governo que ele recebe, ele gasta. Então o que vai mudar é, em vez da pessoa gastar, ela pagou o governo para que o governo gaste alguma coisa. Sendo que agora ela tem menos do que ela estava acostumada a ter para viver. Então talvez ela tenha que aumentar o preço. Eu acho que tem muito pano para manga para se falar disso, porque como a gente acabou de falar, a gente não sabe ainda o que vai acontecer na prática. Acabou de falar que, olha, começou o monitoramento, mas o pessoal de cripto, por exemplo, acha que isso é vantajoso para esse mercado. Será que as pessoas vão estar começando a fazer transação em Solana, ao invés de real? Stablecoin de dólar, por exemplo? Pode ser que isso venha a acontecer? Pode. É. E um outro ponto é que o governo ele não quer aumentar impostos ou criar novos impostos, porque isso, quando se faz em política, geralmente é no começo do mandato. Já há um ano de um ano eleitoral, né, porque ano que vem começa a corrida eleitoral. Isso é impopular. Agora, você começar a cobrar imposto de quem não pagava, né? O cara tá sonegando, beleza, mas na cabeça dele, alguns nem sabem disso. Simplesmente, não, sou informal aqui, tô fazendo. Começar a cobrar imposto desse cara também é altamente impopular, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Altamente.